Olá, muito bom dia, você que vem chegando aqui na nossa live. Meu nome é Gisele Parente, é um prazer imenso te receber aqui e hoje eu vou falar sobre algumas ferramentas para você controlar o teu projeto de consultoria. Então, eu vou pedir para você ir divulgando essa live, compartilhando com outras pessoas que precisam controlar, que trabalham com consultoria, que precisa utilizar algumas ferramentas para controlar o projeto de consultoria. E enquanto nós vamos divulgando, então, essa live, eu já vou aguardando aqui para que a gente possa começar com esse conteúdo bastante especial. Vamos lá? Muito bem, muito bem. Então vamos lá, bom dia para quem está chegando ao vivo, boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa live que vai ficar gravada, sim. Me apresentando novamente, para quem ainda não me conhece, está chegando aqui no Instagram da Performance de Excelência Agora. Meu nome é Gisele Parente, eu sou consultora empresarial e atuo há mais de 20 anos ajudando as empresas e as pessoas a terem melhor performance e resultado. E eu venho aqui hoje compartilhar com você que está assistindo essa live um pouco do meu conhecimento e um pouco das experiências que eu já vivi na consultoria durante esses 20 anos de atuação, mais de 20, né? Também venho compartilhar hoje essa live especificamente para tirar algumas dúvidas que muitos de vocês consultores mandam aqui no Instagram da PDE, falando sobre acompanhamento da consultoria. Então, como é que eu faço, né, para acompanhar os meus projetos de consultoria? Se você tem dúvida sobre esse conteúdo, acompanhe a live, deixa aqui seu comentário. Seja muito bem-vindo, Ricardo, Ponquiroli, Thaís Lenze, sejam todos muito bem-vindos, viu? É um prazer ter você aqui, poder compartilhar contigo desse momento especial. Enfim, vocês vão perceber que ao longo dessas semanas, né, eu estou entrando aqui em horários aleatórios. Por quê? Porque sim, meu intuito é fazer uma live, é trazer para vocês algum conhecimento, mas nem sempre eu consigo conciliar a agenda de consultoria com essa nossa live. Então, eu pego aí uma janela agora mesmo, acabei um atendimento, entrando aqui ao vivo com vocês e daqui a pouco eu já tenho mais um outro atendimento de consultoria. Mas vamos lá, falando sobre planejamento da consultoria, tá? Para mim, o planejamento da consultoria, ele começa logo na primeira reunião que eu tenho com o cliente, tá? Então, na reunião de diagnóstico com o cliente, eu já faço todo o levantamento da necessidade do cliente para que depois eu possa, então, fazer o escopo de trabalho e depois desse escopo de trabalho eu consiga fazer um desdobramento, então, para um planejamento e a elaboração de um cronograma. Tá? Então, é bastante importante que você, consultor, você já tenha em vista o quê? Que para que eu tenha um bom planejamento e um bom cronograma de consultoria, que eu tenha uma base sustentável, tá? Então, essa base sustentável, ela começa quando? Quando eu faço a minha reunião de diagnóstico com o meu cliente. Eu preciso abrir nessa reunião de diagnóstico que eu tenho com o meu cliente, quais são as necessidades do meu cliente. Então, eu vou começar colocando uma perguntinha aqui para vocês. Seja bem-vindo, Danda, André, Denise, sejam muito bem-vindos. Como é que vocês fazem para fazer esse levantamento inicial com o cliente de vocês? Como que vocês fazem, então, nesse diagnóstico? Como é que é o primeiro passo para que vocês pensem lá na frente no planejamento e no cronograma de trabalho? Compartilha aqui comigo.
Bem, na reunião de diagnóstico, o que é que eu faço? Eu normalmente vou fazendo perguntas para o cliente para entender do cliente quais são as necessidades dele, qual que é o prazo que ele precisa que o trabalho seja executado. No caso, eu em particular, trabalho com gestão por processos, planejamento estratégico de empresas. Então, se o cliente entra em contato comigo porque ele precisa fazer a padronização do processo de um setor, ou se ele precisa fazer a organização da empresa dele como um todo, o que eu faço? Então, eu vou fazer com ele um diagnóstico, entender quais são as prioridades desse cliente. Ah, Gisele, olha, eu quero fazer a gestão por processos da minha empresa inteira, tá? Para mim aqui tá uma bagunça e eu preciso organizar tudo. Então, como que eu conduzo com esse cliente? Eu sento com o cliente e falo, ok, então, quais são tuas necessidades? Quais são os processos mais críticos? Quais são os setores mais críticos? Em quanto tempo você imagina que você vai ter a sua empresa organizada como um todo? Então, nesse bate-papo inicial de diagnóstico, eu já vou tendo ideia de prioridades do meu cliente e do prazo que ele entende que é importante para ele ter essa empresa organizada. Depois que eu tenho essa ideia, então, de prioridades e de tempo, aí eu vou construir, então, a proposta comercial. E aí, dentro dessa proposta comercial, quando eu for construir a proposta comercial, isso é um tema de uma outra aula, já temos live gravada, busca nas lives anteriores, que eu já falei um pouquinho sobre a concepção de uma proposta comercial, tá? Mas aí, durante a concepção dessa proposta comercial, é que eu já vou pensar nas etapas de execução do meu projeto, tá? Eu já cometi o erro, tá? De 2 erros que eu já cometi e que eu consegui depois reverter conversando com o cliente e afinando melhor, né? Mas tive que fazer revisão. Foi, primeira coisa, não levar em consideração a prioridade do cliente, tá? Então, conforme eu montei lá o planejamento para a execução do meu trabalho, eu coloquei lá o que era melhor para mim. E eu não levei em consideração a prioridade do cliente. E isso depois me custou tempo de revisão de proposta comercial e adequação de escopo de projeto. Então, é importante levar em consideração. Claro, eu entendo que muitas vezes, né, não dá para colocar carroça na frente dos bois. Mas quando a gente tem a percepção do cliente, do que é importante para ele, a gente até consegue trazer na nossa fala daquele planejamento o porquê não dá para fazer exatamente aquilo que o cliente quer e a gente vai precisar priorizar algumas coisas antes. Por exemplo, o cliente, ele precisa de indicadores financeiros, tá? Mas o cliente, ele não possui nesse momento o processo financeiro bem desenhado. Então, na nossa fala, a gente traz o que para o cliente? Olha, cliente, eu entendo que você precisa dos indicadores financeiros, mas primeiro nós precisamos criar um mapeamento do teu processo financeiro, a padronização dessas etapas que são importantes para o controle, para que depois nós possamos criar, então, os seus indicadores, e os seus indicadores com certeza vão trazer números mais claros para você. Olha como é diferente a nossa abordagem com o cliente quando simplesmente nós montamos um cronograma e que por último ele vai ter a tua necessidade lá, que é o indicador, tá? Então é bastante importante que no nosso levantamento inicial nós possamos entender quais são as necessidades dos nossos clientes, tá? Depois que você construiu, então, toda essa etapa inicial, que é o quê? Entender o que o cliente te pediu, definir o escopo de trabalho desse cliente,
montar um pré-planejamento com o cliente e apresentar a proposta comercial, aí sim, né? O cliente fechou com você, ok, beleza? Aí sim nós vamos pegar essas etapas do nosso planejamento e desenhar o nosso cronograma. Para quê? Para que você possa fazer o acompanhamento e trabalhar dentro desse planejamento que você estabeleceu, tá? Por que essas etapas iniciais são essenciais? Por quê? Porque se você não constrói uma base sólida, aonde já está amarrado com o seu cliente, quais vão ser as principais entregas, quais vão ser as etapas do teu projeto, fica difícil você estabelecer um cronograma com o seu cliente. Ah, Gisele, mas eu já comecei aí, já estou no meio de um projeto e estou atrasada e preciso botar em ordem esse meu projeto de consultoria. Dá para fazer? Claro que dá, tá? O planejamento e o controle de um projeto, ele dá para fazer a qualquer tempo. Então, se você está no meio de um projeto e você entendeu que você precisa botar esse projeto na linha, o que eu indico para você? Pega papel e caneta aí, né? Ou a tua planilha, enfim, o que você usa hoje para entender como é que tá teu projeto. Lista as etapas desse projeto, faz uma lista das etapas desse projeto e o prazo que você estabeleceu, mesmo que na tua mente, anota isso, tá? E aí verifica qual é a etapa e o prazo, qual que é a etapa e o prazo, o que você já cumpriu, o que você não cumpriu, o que você precisa replanejar e o que falta, então, para que você faça para atender esse seu cliente, tá? Eu utilizo hoje 2 ferramentas para atender o meu cliente. Então, eu utilizo 2 ferramentas. Tem clientes que eu utilizo o Trello para fazer o meu planejamento e o meu acompanhamento com o cliente, tá? O Trello, ele é uma ferramenta gratuita. Olha que legal. Então, se você não conhece o Trello, vale a pena você ir lá e você dar uma olhada. Ó, vou até colocar aqui para vocês. É essa ferramenta, tá? Então, vale a pena dar uma olhada como é que ele funciona. Ele é uma ferramenta gratuita. Tem painéis que são painéis onde você consegue ter ali nesse painel padrões já prontos, tá? Então, você consegue colocar, por exemplo, colunas com as etapas do teu projeto, o que está em execução, o que está em andamento, o que você já concluiu. Você consegue definir nos cardzinhos do Trello exatamente qual que é a data de conclusão de cada etapa, tá? Então, é bastante interessante. Eu uso esse quadro do Trello com alguns clientes, tá? Que já utilizam essa ferramenta, então é legal. E o que é bacana também, você consegue não só compartilhar essa ferramenta com seu cliente, tá? Como também você consegue colocar atividades para que o cliente execute. Então, é bastante interessante. Uma outra ferramenta que eu também utilizo, essa ferramenta nós utilizamos internamente na PDE, e também eu utilizo essa ferramenta com um outro cliente, é o ClickUp. Deixa eu colocar aqui para vocês. Opa, com C. ClickUp. Então, essa outra ferramenta, o ClickUp, nós utilizamos internamente e também utilizo com clientes, tá? Essa ferramenta é uma ferramenta mais completa, ela tem a versão gratuita e também tem a versão paga, tá? Só que na versão gratuita, ela tem um pouquinho menos de funcionalidades.
mas também você consegue montar um quadro onde você consegue colocar as atividades, você consegue compartilhar as atividades com seu cliente, para que o seu cliente também acompanhe. Gisele, meu cliente é uma empresa muito pequena e meu cliente não utiliza ferramentas, não tem familiaridade. O bom e velho Excel da vida também faz muito bem a função, tá? Eu utilizo em alguns clientes uma loop, eu chamo de loop, lista única de pendências. E o que eu coloco nessa loop, que eu uso como o meu acompanhamento do projeto com o cliente? Eu coloco lá atividade, prazo, status e responsabilidade. Então, atividade. Quais são as atividades do projeto? Então, fica lá a lista de atividades do projeto. Prazo. Quando vai ser executado cada atividade? Status. Se tá em branco, é porque tá lá, tá dentro do prazo. E se eu já estou executando alguma atividade dentro dessa linha, eu coloco lá em andamento e coloco um resuminho lá do que está sendo feito, tá? Então, você pode utilizar qualquer uma dessas ferramentas. São úteis e apoiam. A única coisa que eu não recomendo para você que é consultor, consultora, é que você faça teu projeto sem ter um acompanhamento prévio. Qual é a ferramenta que você utiliza? Qual é a ferramenta que você conhece? Escreve aqui, compartilha comigo. Luciana, chegando agora, Beatriz. Nós estamos falando sobre ferramentas para controlar o seu projeto de consultoria. Compartilha aqui comigo, quais são as ferramentas que vocês utilizam? Tem alguma ferramenta que você utiliza? Pois é, então as ferramentas que eu mais utilizo são essa. Nós utilizamos aqui ClickUp, utilizamos o Trello e o bom e velho Excel também, quando faz sentido para o cliente, tá, gente? Então, é bastante importante que você tenha na tua linha do controle do projeto da consultoria, que você pense naquilo que mais conecta com o teu cliente, tá? Não adianta você entrar com um quadro de ClickUp lindo, tá? Com várias etapas, se o teu cliente não tem familiaridade com sistemas, se o teu cliente ele não enxerga que é importante para ele fazer aquele acompanhamento, tá? Outra coisa que é importante para você que está pensando e que precisa melhorar aí os teus controles da consultoria, tá? Você precisa utilizar a ferramenta com o seu cliente, tá? Então, uma vez que você fez o planejamento, é importante que você siga isso e que a cada término da etapa ali que você colocou como importante, você faça um alinhamento com o teu cliente. Então, por exemplo, vamos supor que você tem ali 4 etapas dentro do teu projeto de consultoria, tá? Então, por exemplo, na etapa 1 é uma etapa de alinhamento e planejamento. Na etapa 2 é uma etapa de construção. Na etapa 3 é uma etapa de melhoria contínua. Então, quando você concluiu a etapa 1, senta com o teu cliente, abre a tua ferramenta e demonstra para o teu cliente, olha, nós colocamos lá na nossa proposta comercial que nós trabalharíamos essas 3 linhas. Então, tá aqui, ó, concluímos a etapa 1. A etapa 2 está prevista para a gente concluir até o dia 30 de outubro de 2023, por exemplo. Então, você vai trabalhar na etapa 2. Quando chegar no dia 30 de outubro de 2023, abre com teu cliente de novo a ferramenta e mostra para ele como está o andamento do projeto, tá? Isso traz o que para o teu cliente? Segurança de que sim, você, consultor, está cumprindo com aquilo que foi acordado, que foi
alinhado no começo do contrato, tá bem? Então, essas são ferramentas incríveis, ferramentas que eu mesmo uso nos projetos de consultoria, que eu vim compartilhar com você hoje, tá? Aproveito então para convidar você que está assistindo a nossa aula e que deseja ser um consultor que entrega mais resultados agora em 2023. Você que é um consultor que precisa ter melhores resultados na consultoria, você que é um consultor que deseja ter uma consultoria mais produtiva, que deseja ter mais clientes na tua consultoria, tá? Eu convido você a participar do nosso evento no dia 26 de janeiro, nossa Masterclass, o mapa do consultor de sucesso. Nessa Masterclass, nós vamos entregar para você qual é o caminho, tá? Qual é o caminho que você, consultor, precisa trilhar agora em 2023 para melhorar os teus resultados financeiros na consultoria, para melhorar a tua presença enquanto consultor, para melhorar a tua autoridade, para ter mais networking, para ter mais contatos e para deixar de ser aquele consultor que vive só de indicação e passar a viver um consultor autônomo, um consultor que verdadeiramente tem a consultoria como teu trabalho, como teu ganho, tá bom? Então, se você deseja ter um 2023 diferente, vem com a gente na Masterclass, o mapa do consultor de sucesso. O link tá na bio. É só você clicar lá na bio e entrar. Não esquece de entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Lá você vai receber todas as informações. Se você tem dúvidas sobre esse conteúdo que eu compartilhei com você hoje, deixa teu comentário, que eu respondo também, está bem? Ou nos mande um direct, vamos conversar um pouquinho mais e trocar ideia. Lembre-se que nós, consultores, não precisamos andar sozinho, tá? Quem anda sozinho vai até mais longe, mas vai até mais rápido, né? Quem anda sozinho vai mais rápido, chega lá e faz. Mas quem anda em grupo, quem anda em conjunto, com certeza chega mais longe, tá? Então vamos juntos, vamos trabalhar a consultoria em comunidade, vamos ser um grupo forte e coerente que desenvolve a consultoria no Brasil todo, com excelência, com qualidade, tá bom? E com muito, muito amor naquilo que faz. Gratidão a todos que estão aqui comigo até agora. Amanhã eu entro aqui em algum horário do dia, não sei bem qual vai ser, mas com um novo tema. Se você tem alguma dúvida ainda sobre consultoria, manda pra gente. Quem sabe é a tua dúvida que eu vou responder aqui amanhã, tá bom? Tchau, tchau, gente. Um forte abraço e até amanhã.